Postura do condutor. A sua posição correta ao dirigir evita desgaste físico e contribui para evitar situações de perigo. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas ilustrações. Aqui o condutor está com a postura correta e aqui que está com a postura incorreta. Dá para a gente perceber até a coluna dele, né? Que está forçando a coluna, o corpo dele está muito próximo do volante. Dessa forma vai diminuir até o campo de visão dele quando ele observar os retrovisores. Quando ele for fazer qualquer movimento aí, né, uma conversão, o que for, não vai estar utilizando os comandos corretamente. Certamente o corpo dele em si, né, ele vai sofrer bastante, principalmente se for prolongar, ficar muito tempo ali dirigindo o seu veículo. Siga as orientações. Dirija com os braços e pernas ligeiramente dobrados. Os braços têm que ficar ligeiramente flexionados, tanto as pernas como os braços. Não pode estar muito flexionado, como a gente está vendo aqui, senão você vai ficar muito próximo do volante. Apoie bem o corpo no assento e no encosto. A gente tem que ficar no fundo da poltrona, igual está aqui. Né? Esses dois aqui estão até no fundo da poltrona. Né? Então, ficar bem no fundo da poltrona, né? Regulando bem o encosto, que a gente escora, e o assento que você senta. Segura o volante com as duas mãos, certamente dessa forma, segurando sempre para o fora do volante com as duas mãos. Utilize calçado que firme bem aos pés. É interessante estar com calçado adequado, que firme bem aos pés ali, que não comprometa a utilização dos pedais. Coloque o cinto de segurança, né, de maneira correta, né, no meio do peito, né, a parte diagonal e a parte subabdominal abaixo da linha da cintura. Fique em posição que permita enxergar bem as informações do painel. É interessante vocês observar porque tem alguns carros que têm uma regulagem de volante. Se tiver essa regulagem de volante e você queira mexer, né, mudar a posição do volante ali, é interessante que você não deixe ele cobrir alguma informação do painel, para que você interprete todas as informações e não ofereça risco à sua condução segura. A posição correta ao dirigir, ela produz menos desgaste físico e aumenta a segurança. Quanto mais você manter uma postura correta, você vai diminuir o desgaste físico e vai usar os comandos de maneira correta, dessa forma evitando, consequentemente, riscos de acidente. Quanto mais você enxerga o que está à sua volta enquanto dirige, maior a possibilidade de evitar situações de perigo. Então, nesse caso, nós vamos analisar aqui agora, nesse tópico, como usar corretamente os espelhos retrovisores, como regular corretamente os espelhos retrovisores. O retrovisor interno, a gente vai regular ele, aquele lá de dentro do carro, né? A gente vai regular ele da maneira que você consiga observar o máximo do vidro traseiro do carro. Aí você vai ter uma visão maior dessa forma. Os retrovisores externos, lado direito e lado esquerdo, eles são regulados praticamente iguais. Você vai regular da maneira que você veja parte da carroçaria, parte da lanterna traseira do carro, e o resto você vai regular mais por exterior do carro. Então, dessa forma, você vai aumentar o campo de visão. Então, regulou aqui, viu parte da carroçaria, e da outra forma você aumenta o campo de visão. O da direita é a mesma coisa. Parte da lanterna traseira lá atrás, e o resto você regula para o exterior do carro. Dessa forma, você vai estar aumentando o campo de visão lateral. Dessa forma, aumentando a chance de você não ser surpreendido por algum veículo. Não coloque bagagens ou objetos que impeçam a visão através do retrovisor interno. É muito comum, a pessoa vai viajar, ela enche o porta-mala de bagagem lá, não cabe, ele coloca lá, atrapalhando a visão do espelho retrovisor interno. Então, nesse caso, seria a mesma coisa de você não ter o retrovisor interno. Oferece risco, não é recomendado que você faça isso. Interessante estar tendo sempre livre a visão desse retrovisor interno aqui. Automatismo. O que é automatismo? Mania, vício, executado pelo condutor de forma inconsciente, involuntária. Então, são gestos ou ações efetuadas pelo condutor de forma não consciente, né? Inconsciente, de forma involuntária. Você faz quase que sem perceber. A gente tem automatismo correto e automatismo incorreto. O que é automatismo correto? É uma maneira correta de você fazer algo automático, digamos assim, e o incorreto é errado. Exemplos. Engrenar as marchas no tempo certo. Nós temos aí o câmbio de marcha
E tem os locais para você colocar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ré. E você engrenar ela corretamente, né, passar marcha no tempo certo, reduzir no tempo certo, são automatismos corretos. Posicionar o corpo corretamente no banco, né, já saber como é que faz a regulagem, vai ser passado, claro, na prática. Então, quando você se habilitar, você vai aprender como é que regula corretamente o banco, como é que passa a marcha. E, consequentemente, você fazendo isso várias e várias vezes, vai ficar automático. Posicionamento das mãos ao volante. Só tem duas formas de segurar o volante corretamente. Sempre com as duas mãos por fora do volante. A gente tem que acompanhar como se fosse um ponteiro de relógio, né? Como se fosse os ponteiros de um relógio, marcando as horas 9h15 ou 10h10. Então você pode segurar o volante no meio, igual está aqui, ou mais em cima um pouquinho. Seria mais ou menos aqui, ó, 9h15 ou 10h10. Ou no meio do volante ou mais em cima um pouquinho. São as únicas formas corretas de segurar o volante. Aprendeu dessa forma, várias e várias vezes fazendo isso até terminar seu curso prático, ou até depois que se habilitar, usando corretamente, fica automático. Automatismo incorreto. Exemplos. Deixar de sinalizar suas intenções. De tanto você fazer isso de tanto você fazer as conversões sem sinalizar, por exemplo, isso fica automático. Vira um automatismo. Então você deixa de sinalizar com antecedência todas as suas intenções. Automatismo incorreto, errado. Andar com o pé apoiado no pedal de embreagem. O pedal de embreagem ele é projetado para que você use. Né? Para quê? Para passar marcha, para arrancar o carro, para a imobilização dele quando ele estiver quase parando. Então você usa ela e você libera ela. Você não pode ficar andando vários quilômetros com o pé em cima da embreagem. Nesse caso você vai estar desgastando os componentes e oferecendo um risco, porque talvez quando você quer parar, por exemplo, você está com o pé em cima do pedal de embreagem, você acaba acionando a embreagem primeiro, ou ao mesmo tempo que o freio, o carro leva mais tempo para parar. Então não é recomendável que você ande com o pé em cima do pedal de embreagem. Segurar o volante de maneira incorreta. Não segurar da forma que já mencionei para vocês, ou segurar com a mão só, né? Segurar incorretamente, né? Desde que não seja passado da forma que não tem outra forma de segurar o volante. Acaba sendo um automatismo também incorreto. Agora nós vamos falar sobre algumas leis da física que vai atuar sobre o seu veículo em deslocamento. A primeira seria a aderência. O que é aderência? Aderência é a capacidade de atrito do pneu com o pavimento. É a capacidade do pneu se prender à pista de rolamento. Isso é aderência, atrito do pneu com o asfalto, contato do pneu com o asfalto. A aderência ela está relacionada principalmente à calibragem correta do pneu. Então aqui, por exemplo, nós temos as situações, ó, pouca pressão, pressão correta, excesso de pressão. Quando acontece pouca pressão, quer dizer, né, se era para você colocar, sei lá, 60 libras nesse pneu, você colocou 30, ou era para colocar 30, você colocou 20, nós temos o veículo com pouca pressão. O que acontece? Ele vai desgastar as laterais do pneu e esse meio vai dobrar por interior. Nesse caso, nós vamos ter uma perda de estabilidade também. Porque vai perder atrito, vai ter atrito só nas laterais, o meio não vai ter. Excesso de pressão, ao contrário aqui era para ter, sei lá, 30 libras, colocaram 60 libras nesse pneu. Excesso de pressão. Desgasta o meio e a lateral já não tem contato. Aqui é como se colocasse um pneu mais fino no carro, porque ele vai ter pouco contato com o pavimento. As laterais não vai ter tanto e vai ter mais contato com o meio. É desgaste irregular e perda de aderência, consequentemente, perda de estabilidade também. Pressão correta. Aqui nós temos o desgaste correto do pneu. Toda essa parte aqui teve contato com o asfalto, teve uma maior aderência, um maior contato com o asfalto. Também observo desgaste, observo calibragem, de acordo com o manual do fabricante, como a gente está acompanhando aí o curso, né, o vídeo. E aqui nós temos a questão do desgaste. Essa borrachinha que está no fundo do pneu, esse fundo aqui no friso do pneu aqui, ela tem exatamente 1,6 milímetros. É o máximo que o pneu pode rodar. Essa parte do pneu, que é a banda de rodagem, ela vai desgastando, desgastando. Quando ela chegar nessa borrachinha no fundo do pneu aqui, é hora de substituir o pneu. Então observe, nós vamos trocar o pneu do carro quando tiver desenhos, quando tiver os sulcos ou frisos ainda. A gente não pode esperar totalmente ele ficar totalmente liso, conhecido como pneu careca, para poder substituir, não. Chegou na borrachinha lá no fundo do pneu, é hora de substituir o pneu. Sempre observando calibragem,
e também a conservação. O que tem relação com a aderência diretamente é isso. A aderência, ela trabalha de forma contrária à velocidade. Quanto maior a velocidade do seu carro, menor a aderência, menor atrito você tem. Quanto menor a velocidade, maior a aderência. Então observe, você tem que analisar que a aderência ela já trabalha de forma contrária à velocidade. Então você tem que manter seu veículo em bom estado, questão de pneu em bom estado de conservação e calibrado corretamente para que você mantenha o máximo de aderência possível no seu veículo, né? Então isso aqui vai interferir na questão da aderência, sim, né? Do atrito do pneu com o solo, questão de calibragem e questão de desgaste dos pneus. Primeira lei de Newton, ou também chamada lei da inércia. O que é isso? A primeira lei de Newton, ela diz o que para nós? Todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, ou movimento retilíneo, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas a ele. Então, o que ele diz? O que Newton diz sobre isso? Então, nós temos, se um corpo está parado, ele tende a ficar parado. Se o corpo está em movimento, tende-se a continuar em movimento, a menos que uma força seja aplicada a ele. Quando a gente está em um ônibus, nós estamos parados dentro de um ônibus. O ônibus está parado e os ocupantes do veículo estão parados. Quando o ônibus começa a entrar em movimento, o que o corpo nosso faz? Vai para trás. Mas não necessariamente. O que a lei da física fala? O que a lei de Newton fala? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento e um corpo parado tende a permanecer parado. Nosso corpo estava parado. Quando o ônibus começou em movimento, quando ele começou a entrar em movimento, nosso corpo tendeu a ficar parado. Só que teve uma força aplicada a ele, né? Obrigado a mudar seu estado por uma força impressa a ele. A força foi essa. Nosso corpo tendeu a ficar parado, só que o veículo entrou em movimento. Então, nós continuamos, o ônibus foi e nosso corpo foi para trás. Quando, né, a gente consegue se equilibrar no ônibus ali, consegue ficar parado, agora o nosso corpo também tem movimento, né? Observe, né? Seu corpo tendeu, o ônibus foi, a gente ficou, né? Quase que a gente cai. Nesse caso, você conseguiu se adequar ali, conseguiu segurar no ônibus, agora seu corpo está em movimento. Perfeito. Aí se você solta lá, seu corpo está em movimento, o ônibus também tem movimento. O ônibus, por um motivo, freia bruscamente, por exemplo. O que acontece? O nosso corpo estava em movimento, o ônibus parou, freou, né? Deu uma freada brusca. Nosso corpo continuou em movimento, né? Continuou ao movimento. A gente vê aqui o exemplo da bicicleta, do cavalo, por exemplo, né? O corpo estava em movimento, o ônibus parou, nós tendemos a continuar em movimento novamente. Aqui nós vamos entender um pouco mais sobre os fenômenos que podem acontecer no nosso veículo. Força centrípeta. O que é força centrípeta? É a força resultante que puxa o corpo para o centro da trajetória em um movimento curvilíneo e circular. Então a força centrípeta ela tende a puxar o veículo para o interior da curva. Então o condutor entra em uma curva, ele tende a entrar para o interior da curva. A força centrífuga é a que o atira fora da trajetória circular. A força centrífuga dá percebida quando você está entrando em uma curva com velocidade um pouco mais alta. Então, exemplo, quando tu entra em uma velocidade mais alta, o corpo dele tende-se a ser arremessado para fora, né? Dá para você perceber isso quando eu estou fazendo a curva para a direita. Nosso corpo vai para a esquerda. Isso é força centrífuga, está atuando sobre o corpo dos ocupantes do veículo. Transferência de massa. O que é transferência de massa? Consiste na sobrecarga de peso no eixo traseiro ou dianteiro em razão de aceleração ou desaceleração, frenagem. A transferência de massa seria assim: quando o condutor freia,
o seu veículo, o peso que está no eixo traseiro vai para o dianteiro. E quando ele acelera, o peso que está no eixo dianteiro vai para o traseiro. Dá para perceber isso aí quando a gente observa até a inércia, né, que a gente viu sobre o ônibus. Está na motocicleta, quando tu acelera, seu corpo vai para trás. Seu corpo estava parado, a motocicleta começa a entrar em movimento, você tende a ficar parado, você acaba indo para trás. Quando freia, ao contrário, você estava em movimento, a motocicleta para, a gente tende a continuar em movimento. Aí a gente vai para frente. Então, essa transferência de massa, que é essa troca de peso, está mostrando aí, basicamente, também a inércia sendo aplicada. Chama transferência de massa. Lembra aí, é só a troca de peso. Quando freia, o peso vai para frente. Quando acelera, o peso vai para trás. Isso aqui são alguns comportamentos que podem atuar sobre o veículo. Nós temos aqui o comportamento subestessante e o comportamento sobreestessante. Quando o condutor entra em uma curva em uma velocidade alta, o que acontece? Acontece o subestessamento. O condutor entra na curva com velocidade alta, tende-se a desgarrar a parte dianteira do veículo. Por que a dianteira? Lembra da transferência de massa? Acelera, o peso vai para trás. As rodas dianteiras tendem a ficar mais leves, desgarra do pavimento. E aí o carro tende a sair de frente em uma curva, igual ele está saindo aqui. O comportamento sobreestessante é diferente. É quando tem a frenagem, a desaceleração. Quando você, exemplo, está com velocidade alta e pisa no freio numa curva, acontece a transferência de carga, o peso que está atrás vai para frente, a parte traseira do carro fica mais leve, ele desgarra do pavimento e tende a entrar para o interior da curva. Então, o comportamento subestessante é o desgarramento das rodas dianteiras. O sobreestessante é o desgarramento das rodas traseiras. Aqui tem relação da aceleração e aqui tem a relação da frenagem. Para ficar fácil, isso aqui vai ser mais ou menos como um macete. Quando o condutor acelera, o peso vai para trás. Acontece em uma curva, por exemplo, o subestessamento, que é o desgarramento das rodas dianteiras. Acelerou, o peso vai para trás, a parte da frente está mais leve, tende a desgarrar com mais facilidade. Atua sobre ele a força centrífuga, que tende a lançar o veículo para fora da curva. Então, acelerou, peso para trás, desgarra a frente e o carro sai fora da curva. Ao contrário, nós temos quando a gente freia. Quando freia, a transferência de carga, transfere o peso da roda traseira para a dianteira, acontece o desgarramento da roda traseira, que dá o nome de sobreestessamento, o veículo vai tender a entrar para o interior da curva. Força centrípeta, que tende a lançar o veículo para o interior da curva. Então, voltem o vídeo uma ou duas vezes aí para vocês entenderem isso aí. Cai muito em prova perguntando sobre isso. Frenagem de emergência. A frenagem de emergência seria a redução imediata da velocidade do veículo no menor espaço possível. A frenagem de emergência, eu não vou usar ela frequentemente. Eu vou usar ela numa situação de emergência. Estou dirigindo, acontece uma situação de eu ter que parar meu veículo muito rápido, eu vou usar a frenagem de emergência. Retire o pé do acelerador. Retirar o pé do acelerador colocando sobre o freio. Então, você vai tirar o pé do acelerador e pisar no freio. Manter o veículo em linha reta. Freie fortemente. A força sobre o sistema de freio não deve ser superior do atrito do pneu com o pavimento. Por quê? Porque se você pisar no freio com tanta força, vai travar as rodas. Aí vai perder o atrito, vai perder a aderência do pneu com o asfalto. O carro vai continuar andando com as rodas travadas. Vai levar mais tempo para parar. Então, nesse caso, se essas rodas travarem, alivia o pedal de freio. Então, travou a roda, você percebeu que está travando a roda. Você libera, você viu que o carro está continuando andando com a roda travada, está fazendo aquela cantada de pneu. Você vai aliviar o pé do pedal de freio, fazendo com que libere um pouco as rodas, volte a ter aderência, volte a ter o atrito com o pneu com solo, até o carro parar. Quando tem um sistema ABS, a gente não tem esse problema não. Isso aqui é mais se o sistema não tiver, o carro não tiver o sistema ABS. Só aciona a embreagem no final da parada. Para quê? Para o carro não apagar. Então, a frenagem de emergência ela é usada dessa forma. Lembrando que isso aqui é para fazer uma redução imediata no menor espaço possível.